Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Espero que você esteja bem, que nesse momento você tenha separado esse tempo para ser ministrado, para ouvir a palavra de Deus, tenha se organizado para isso, né? Que este seja um tempo que você priorize o ensino em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais uma EBN, Escola Bíblica Noturna, e o tema que nós temos estudado é vida de oração, amém? E nós vamos entrar então na terceira parte desse estudo. Mas antes de nós compartilharmos aqui o estudo de hoje, eu peço a você que você compartilhe este link, né? Não é muito difícil, basta você ir ali no Face, onde você está vendo, e você compartilhar na sua página o link dessa transmissão, ou você mandar o link dessa transmissão via WhatsApp. Aproveite também e chame aqueles irmãos que você sabe que estão aí, que congregam conosco, que, enfim, precisam ser lembrados. Às vezes a gente se perde um pouco essa questão de horários, né? No meio dessa loucura que nós estamos vivendo. Então aproveite esse início de transmissão para nos ajudar a divulgar, a chamar as pessoas para o tempo da ministração, do ensino da palavra, né? E eu sempre reforço o seguinte, né? Esse estudo, nós damos hoje ele aqui ao vivo, online, né? E ele depois fica na página do Face e também vai para a página do YouTube da igreja. Você pode ver depois, você pode mandar o link depois para que as pessoas vejam, mas enfim, a nossa intenção é instruir a igreja, a comunidade cristã Redenção na palavra de Deus, e se isso servir de bênção na vida de outras pessoas, nós ficamos muito felizes também, com certeza. Então, se tem aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, precisa ser ministrada, ela está meio desorientada, esse é um bom momento da gente ser usado pelo Senhor, amém? Então hoje, queridos, nós vamos dar continuidade, na verdade, ao estudo que nós começamos semana passada. Eu parei, né, o estudo... não pela metade exatamente, mas eu julguei melhor, porque senão ia avançar muito no tempo, e vou dar continuidade ao estudo que nós começamos semana passada. Para explicar melhor, nós já estamos na terceira parte do estudo sobre vida de oração, e eu deixei bem claro na primeira vez que nós compartilhamos esse estudo, e não só na primeira vez, mas semana passada e essa semana, que nós estamos falando sobre oração, tentando fazer isso de uma forma didática. E por fazermos isso de uma forma didática, às vezes dá uma sensação de poder, de uma tentativa de engessar, de tornar uma coisa muito retilínea, por assim dizer, a vida de oração. E eu não quero que fique esse entendimento, porque eu deixei bem claro que uma definição, né, que eu dou para oração é diálogo entre duas pessoas que se amam. E aí eu estou tratando da Trindade, né, e da sua criação, basicamente, né? Então, nunca perca essa mentalidade, né? Eu estou insistindo e vou continuar insistindo durante esse estudo que oração é diálogo entre a Trindade, o Deus triuno, e a sua criação, os seus filhos. E um diálogo, como você sabe, pressupõe duas pessoas falando, senão seria monólogo, não é verdade? Então, entendendo essa essência da oração, nós podemos avançar em estudar, tentar entender um pouquinho melhor a dinâmica de oração na vida das pessoas. No primeiro estudo nós falamos sobre formas de oração, né? E eu falei sobre a oração privada, aquela que você vai para o seu quarto secreto, né? Para o seu quarto, e o seu pai que estiver em secreto te recompensa, aquela oração que ninguém precisa saber que você fez, um momento de intimidade seu com Deus. Falei também da oração de concordância, que é quando você está num momento de aflição ou alguma necessidade, você procura alguém
idôneo, que você julga capaz de te auxiliar a carregar o fardo da oração junto com você, e você compartilha com uma ou mais pessoas, e em concordância nós oramos por aquela causa, né? A sua causa, a causa da pessoa, enfim. É uma oração onde o princípio da mutualidade se cumpre, né? E falei também no primeiro estudo sobre uma forma de oração que é a oração coletiva, e eu fiz uma distinção entre a oração de concordância e a oração coletiva, porque eu acredito que a oração coletiva ela está intimamente ligada à compreensão de vida comunitária. O exemplo que eu dei fala muito sobre isso, né? Se você lembra do estudo, você vai lembrar do exemplo. Se você não viu o estudo, ele está lá no YouTube para que você possa ver. Há uma diferença, porque a oração comunitária, primeiro, ela é fruto de uma compreensão de que nós precisamos da vida comunitária. E ela é um clamor que procede do entendimento espiritual da igreja local, ou de uma igreja local, ou de várias igrejas locais, ou de uma cidade, ou de uma nação, enfim. Então é a oração coletiva, como eu chamei, amém? E aí semana passada, eu sempre repasso para que a gente não perca o fio da meada, né? E semana passada eu falei sobre tipos de oração, né? Eu tinha falado sobre formas, ou seja, como nós podemos orar, e agora eu estou falando que tipo de oração nós podemos fazer. Então eu falei sobre a oração de ações de graça, né? Que é a expressão da nossa gratidão a Deus, né? Que expressa esse sentimento de gratidão a Deus por Ele ter interferido ao nosso favor em alguma situação. Mas ele não é apenas a oração de ações de graça, ela não é uma oração corriqueira ou que nós fazemos esporadicamente, não. A oração de ações de graça, ela procede, na verdade, de um coração agradecido. Se não houver um coração agradecido, não haverá oração de ações de graça. Foi isso que eu disse semana passada. Falei sobre a oração de louvor, né, que é aquela oração que ressalta os feitos de Deus, porque a palavra louvor está ligada a elogio, então ao reconhecimento do que Deus faz por nós e pela humanidade, né? Até citei um exemplo que a Bíblia fala que o povo de Israel viu os feitos de Deus, e a Moisés Deus deu a conhecer a sua face. E isso para mim faz uma diferença entre a oração de louvor e a oração de adoração. Elas se complementam, é claro, né? A gente não tem como separar essas coisas, e às vezes as orações elas se cruzam, os tipos de oração, entende? Mas é importante a gente ter uma compreensão didática do fato, né? Enfim. E aí falei sobre a oração de adoração, que é aquela onde você reconhece quem Deus é. É aquela oração de prestação de culto a Deus, de expressar admiração, veneração. Ou seja, se inclinar diante da glória de Deus, prostrar em reverência, fruto de uma intimidade profunda. A oração de adoração ressalta quem Deus é, seus atributos, a sua essência, a sua natureza, né? A ponto da gente ficar impactado com aquilo que nós vemos. Similar àquela oração, é muito parecido com aquilo que aconteceu com Isaías, tá? Eu dei outro exemplo aqui, mas é muito parecido com aquilo que aconteceu com Isaías, que é impactado com a glória de Deus e ele fica ali deslumbrado, né? Então a oração de adoração é a oração do deslumbre, do encantamento. Eu usei essa palavra, ela é uma palavra que pode ter para alguns um sentido diferente, mas é quando você fica encantado com algo, é quando você se depara com algo que é muito belo, numa área que você gosta. Por exemplo, eu estou aqui olhando para a Elza gosta de balé, balé clássico, eu não tenho muito conhecimento do assunto, então acho bonito, mas né, não chega a ser algo que eu tenha aquela... né? E às vezes a Elza vê algum movimento de balé, ela fica simplesmente encantada com aquilo que ela viu, pela perfeição
do passo, né, ou da execução daquilo que foi feito. Entende? Por quê? Porque aquilo traz para ela aquele sentimento de encantamento. É um pouco disso que a oração de adoração é. Só que, em se tratando de Deus, ela está ligada à reverência, a reconhecimento de senhorio, tá bom? Então, só para a gente fechar aí as orações que nós compartilhamos semana passada. E hoje eu quero dar sequência aqui e falarmos sobre mais alguns tipos de oração. E eu espero, querido, em nome de Jesus, que você seja ministrado, amém? Então, se você está com a sua Bíblia, deixa eu aqui pegar o livro. Abra no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6, tá bom? Deixa aberto aí. Então nós estamos falando sobre tipos de oração. Falamos sobre 3, eu quero citar o 4º tipo de oração. É a oração de petição, tá bom? Então, olha o que o texto diz aqui em Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Por isso que eu falo que eu me bato aqui. Eu vou até mudar o tema aqui, porque depois da referência bíblica aqui, eu sou obrigado. Espera aí um pouquinho aí. Que eu falei semana passada que eu sempre me bato com esse tema aqui. Deixa eu mudar aqui. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, preste muita atenção, irmãos. Existe um tipo de oração que nós chamamos de oração de petição. E ela é uma oração que é estimulada a ser feita na palavra de Deus. Ela encontra respaldo das Escrituras para que a gente a faça. Não só aqui, mas em outros lugares. E o escritor de Paulo, escrevendo para Filipos, ele fala o seguinte: não permita que a ansiedade tome conta do seu coração. A ansiedade, queridos, é aquele sentimento que brota no nosso coração em função de uma expectativa que nós temos com relação a algo que pode vir a acontecer no futuro, tá? É daí que brota muitas vezes a ansiedade. Eu não estou tratando da ansiedade patológica, aquela que é doença, que precisa ser tratada com psicólogo, psiquiatra e talvez até com medicação. Não é dessa ansiedade que eu falo. Eu falo daquela ansiedade que muitas vezes é fruto de falta de fé mesmo, da falta de expectativa da possibilidade de Deus fazer. Aí então, Paulo diz aqui, não andem ansiosos, né? Até porque nesse contexto a ansiedade é pecado. E ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Ele não tira nada dessa lista. Mas ele fala, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, nós somos estimulados como cristãos a colocarmos todas as nossas necessidades diante de Deus. Quais necessidades? Todas. É isso que está dizendo aqui. Para que nós não venhamos andar ansiosos com coisa alguma. Você pode depois ler o texto todo, tá? Vai te melhorar a compreensão. Tem outros textos que falam sobre isso. Mas para que você compreenda essa dinâmica da petição. Eu quero dizer assim, eu acredito, tá? Eu não tenho como afirmar isso categoricamente, mas eu posso afirmar isso por experiência. A oração de petição é o tipo de oração mais usada, a mais comum. Talvez é a oração que a gente mais faça. Eu acredito que a maior parte das orações, vamos dizer assim, que chegam até os céus, são orações de petição. Eu até arrisco dizer que muitas pessoas nem conseguem fazer outro tipo de oração senão oração de petição. E não existe problema nenhum nisso, queridos, pois o nosso Deus é um Pai amoroso.
E Ele tem prazer em ouvir as nossas necessidades e suprir as nossas necessidades segundo a vontade dele, tá bom? A grande questão é que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da oração de petição, é para não transformar a nossa vida de oração em um mero lugar de petição. Um lugar que você recorre simplesmente para pedir a Deus algo que você julga que você necessita. Então a relação começa a ser uma relação não de pai e filho, e sim de, como que eu posso dizer, entre provedor e provido. E isso, queridos, dentro do caráter paterno de Deus, é claro que Deus é provedor. E nós somos aqueles que somos providos por Ele. Eu já falei, não existe problema nenhum nisso. Mas se a nossa vida de oração se basear única e exclusivamente na questão da oração de petição, nós estamos transformando Deus em algo, nós estamos reduzindo Deus, por assim dizer. Nós estamos transformando o Deus Todo-Poderoso em alguém que é simplesmente um ser que atende às nossas demandas emocionais, materiais, espirituais, enfim. Ele parece quase um caixa automático que você vai lá e saca dinheiro quando você precisa. Entendeu? Mas ele não é um caixa automático de dinheiro, é um caixa automático de vontades. Eu estou precisando de algo, então você pega o seu cartão de oração de petição, vai lá, coloca na maquininha e fala: Senhor, eu preciso de tal coisa, e espera sair na máquina de pedido de oração, né? Irmãos, insisto, a oração de petição está sendo dita aqui, ó. Todas as nossas necessidades precisam ser apresentadas a Deus, com oração, súplicas e ação de graças. Porque tem uma coisa interessante aqui, é que fala de ação de graças. Significa o quê? Quando você vai pedir alguma coisa, primeiro Paulo fala assim: não esteja ansioso por coisa alguma. Paulo já começa a quebrar as pernas aí, tipo, a ansiedade é pecado, e você não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Paulo já falou e fala isso em outro lugar, mas ele deixa claro: o futuro a Deus pertence e nós não temos necessidade de nos preocupar, porque Deus cuida de tudo. Se Ele cuida da sua criação, por que não cuidaria dos seus filhos, que também fazem parte da sua criação, mas ocupam um lugar diferenciado? Somos nós, os filhos de Deus. Mas Paulo fala assim: não fique ansioso, até porque esse tipo de ansiedade é pecado. Mas ele fala assim: você tem alguma coisa? Porque ele fala: não fique ansioso com coisa alguma. Então você tem alguma coisa? Você tá precisando de algo? Ele fala: mas em tudo, suplica, ora a Deus. Só que ele coloca não só oração e súplica, porque oração e súplica é clamor, né? Ele coloca ação de graças. O que ele está falando? Quando você vai pedir algo para Deus, tem um coração de clamor, né? Sabendo que você precisa daquilo, mas não abra mão da gratidão. Não abra mão de reconhecer todos os feitos e a bondade de Deus pela sua vida. E assim é que nós apresentamos os nossos pedidos a Deus. Não daquela forma que muitos fazem, irmãos. Eu vou colocar Deus na parede. Se Deus não responder a minha oração, é quase como se eu estivesse intimando Deus. Ele vai ver. Gente, ninguém coloca Deus na parede. Deus, Ele e Ele responde do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque a sabedoria dEle é perfeita e infindável e a nossa não. Não há o menor sentido de você falar que você vai pressionar Deus, como algumas igrejas dizem assim, né? Isso faz parte de uma teologia equivocada, que é alimentada na teologia da prosperidade, por exemplo, né? Que você tem que pressionar Deus. Qual o termo que eles usam? Eu estou tão, assim, às vezes desligado desse movimento, graças a Deus, que eu esqueci. Você tem que determinar. Determina para Deus o que Deus vai fazer. Meu irmão, se você... Deixa eu falar uma coisa. Não caia na besteira de determinar nada para Deus. Isso é estupidez. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Todas as vezes que a criatura levantou o dedo em riste para Deus, ela se deu mal.
Todas as vezes. Não entre nessa. Por isso aqui diz com ação de graças. Porque a ação de graças te previne do quê? Da murmuração e da tentação de achar que você pode mandar em Deus. Eu insisto, Deus não é um caixa eletrônico para responder os seus pedidos de oração. Esquece. Esquece. Ele tem prazer em responder as nossas orações de petição? Mas como? Do jeito dele. Quando? No tempo dele. É isso. E tem coisas que ele nem vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que é melhor para nós. Então, toda oração de petição, e aí fica o conselho para você, ela precisa ser respaldada pela Bíblia. Ou seja, é bom que tenhamos sempre uma promessa ou um princípio bíblico para cada pedido que fizermos. Ou seja, você vai orar a Deus, não adianta você pedir uma coisa que Deus não pode te dar porque é contrário às Escrituras. Você não vai receber. Você tem que orar segundo aquilo que é princípio bíblico, promessa de Deus. E nem isto, quero dizer, é garantia que Deus responda. Por quê? Porque Deus é sabedor daquilo que é melhor para nós. E sabedor disso, ele responde às orações segundo o entendimento dele. Isso é importante deixar claro aqui na oração de petição. Você deve colocar todos os seus pedidos diante de Deus? Coloque, meu irmão. Os respaldados pelas Escrituras. Coloca tudo. O que Deus vai responder? Não sei. Mas como há ação de graças no seu coração, você não vai murmurar. Entendeu? Quem entendeu? Entendeu? Deu para entender? Beleza. E assim, é mais ou menos aquele exemplo que a gente coloca sempre, né? Uma pessoa vai orar, por exemplo, Senhor, abençoa a minha sociedade, a sociedade que eu fiz. Eu abri uma loja com meu amigo. O meu amigo é uma pessoa gente boa, é honesto, é um cara bacana que eu conheço desde a minha infância. Mas ele não é convertido. Você está fazendo um pedido para Deus que ele não tem como te responder. Por quê, irmãos? Não há comunhão entre luz e trevas. E não há comunhão em luz e trevas em nenhum nível quando se trata de aliança. Em pactuação. Entendeu? Quando se trata de pactuação, em aliança. O povo de Israel já era exemplo disso. Para que o povo da nova aliança, o povo da velha aliança, era exemplo disso para que o povo da nova aliança compreendesse. Os israelitas não se uniam em casamento, né, e até mesmo em alianças com outros povos pagãos. O mesmo se aplica a nós. Só você lê as Escrituras, não há margem para isso. Você vai falar assim, mas Deus é aquela coisa, né? Eu vou casar com uma pessoa que não é convertida, mas vou levá-la para a igreja. Não, você não vai levá-la para a igreja. Porque nem esse é o papel. Quem converte uma pessoa não é você, é a ação do Espírito Santo de Deus na vida dela. Então até isso nós precisamos aprender. Senhor, eu estou gostando demais da Maria Joaquina. Maria Joaquina é um personagem, né? De homem. Eu estou gostando muito da Lindinalva, vou usar um nome fictício, Lindinalva. Mas ela não é convertida, Senhor, mas é uma pessoa tão boa, melhor que a maioria das mulheres que eu conheço dentro da igreja. Então eu vou namorar e casar com ela. Deus não vai responder sua oração e não vai te abençoar. Fim. Por quê? Porque tem pactuação, tem aliança com alguém que não responde positivamente a nova aliança com Cristo Jesus. Significa que essa pessoa é melhor ou pior do que você? É claro que não. Essa pessoa provavelmente pode até ser melhor de fato que você. Ela de fato pode ser melhor que a maioria das pessoas que estão na igreja, mas não se trata disso. Se trata de uma questão de espiritualidade e senhorio. Amém? Fim. É isso. Então, o quarto motivo aqui é petição. O quinto é intercessão. Oração de intercessão. Evangelho de João, tá, irmãos? 17. Nós vamos ler a partir do 9. Uma oração de Jesus que nós precisamos entender e aplicar aqui para aquilo que nós estamos falando, né?
Eu dei uma explicadinha maior aqui na oração de petição, porque ela era importante a gente esticar, tá bom? Oração de intercessão, João 17, de 9 a 11, diz assim: eu rogo por eles, Jesus dizendo, ele está orando pelos discípulos, tá? Os discípulos dele, os 12. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. É interessante, irmãos, que Jesus, ele, antes de morrer e ressuscitar, ele se identifica com a necessidade dos discípulos. Partindo de que lógica? Da lógica daquilo que ele viveu. Jesus, é importante você entender, Jesus vem ao mundo. O Deus se faz carne e habita entre nós, não é isso que a Bíblia diz? E o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Ou seja, Jesus é o Verbo, a palavra viva. A Bíblia deixa bem claro que o Deus Trino, o Deus Filho, aquele que compõe, por assim dizer, a Trindade, ele vem e interfere, entra na história, que é uma das coisas mais lindas do Evangelho que a gente ignora, né? É um Deus transcendente entrando na história e se tornando imanente. Significa o quê? Que ele começa a fazer parte da história. Esse Deus é maravilhoso, né? Ele não se contenta em estar para além da história, ele entra na história. E ele entra na pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus passa por todas as aflições e todas as angústias que eu e você passamos. Todas as tentações. É só você olhar o Getsêmani que você vai perceber que Jesus, ele sofreu. Ele fala, se possível, passe de mim esse cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E transpirava sangue, tamanha a sua angústia. A Bíblia fala que ele chega a um estado de depressão, de angústia depressiva, para ser mais preciso. Então Jesus passou por tudo que nós passamos. E inclusive, se eu não me engano, em Hebreus fala isso, né? Eu não vou lembrar onde fala, mas fala que Jesus sofreu tudo que sofremos. Por isso ele pode se identificar conosco e não só se identificar, mas pagar o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. E Jesus, nesse nível de identificação, porque viveu isso, ele faz uma oração pelos seus discípulos. E a oração que ele faz pelos discípulos é para que Deus continue guardando os discípulos. Fala, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque Deus não tirou Jesus do mundo, mas o livrou do mal. A oração de Jesus é para que Deus continue acompanhando os discípulos como ele sempre acompanhou Jesus. Porque ele fala assim, eu e você somos um. E que eles sejam um com o Senhor, enquanto eles caminharem por essa terra. Então, essa é a essência da oração de intercessão. Amém? Então, o que é oração de intercessão? É tomar o lugar de alguém numa necessidade, pleiteando a causa dessa pessoa como fosse a sua própria. Ou seja, você fica sabendo de uma necessidade de oração. Então, de alguém próximo a você ou de alguém distante, não importa. Vamos pegar um exemplo. De repente você sabe que tem um irmão que ele está em missões, tá? E nós temos, por exemplo, aqui alguns irmãos que nós conhecemos que estão em missões, né? Eu vou citar aqui o Burjac, um irmão que nós temos aí mantido, né, contribuído com ele na obra do Senhor, e ele está lá na Espanha trabalhando. E, queridos, ele precisa que muitas vezes Deus vai te levantar para você orar por ele, interceder em favor dele. Você não tem absolutamente nada a ver, por assim dizer, com a história de vida, com o ritmo de vida dele. Ele está na Espanha, um outro país, a realidade dele é completamente distinta da nossa, mas nós somos um. E você então se identifica como se fosse a sua própria causa e ora por ele. Você intercede diante de Deus em favor dele. Então intercessão é isso, entendeu, irmãos? É quando você, numa atitude de amor, você se coloca em oração pelo outro. É o oposto, em tese,
de certa forma, desculpa, não em tese, de certa forma, da oração de petição. A oração de petição você está orando por você. A oração de intercessão você está orando por outro. Então, podemos dizer que este tipo de oração manifesta de uma forma muito plena o segundo mandamento, que é de amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então, você quer uma forma de manifestar o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Interceda pelas pessoas, ore por elas. Você ficou sabendo que tem alguém precisando, necessitando? Primeiro, eu quero deixar claro uma coisa. Se você sabe que alguém tem uma necessidade que você pode suprir, material, emocional ou qualquer uma dessas, não apenas ore, vá lá e resolva o problema. Porque se você só orar, você está sendo muito hipócrita. É muita hipocrisia. Então você sabe que o irmão está precisando de comida. E você tem como dividir o que você tem e não divide, para que você vai orar? Não perca o seu tempo, é bobagem. Mas se você sabe que o irmão está precisando de comida, porque ele está desempregado, passando dificuldade, e você divide o que tem, aí você fala assim: Senhor, eu quero me colocar diante de Ti em favor desse irmão, para que o Senhor abra uma porta de emprego, para que o Senhor supra as necessidades dele, e pode continuar me usando para que eu faça isso. Isso é oração de intercessão. A oração de intercessão, ela tem uma característica, e eu termino esse tópico, ela tem uma característica. Quando você começa a orar por pessoas e causas, porque a oração de intercessão não é só ela não se restringe a pessoas, é importante dizer isso. Ela também tem ligação com causas, tá bom? Por exemplo, então você é levado por Deus para orar pelo Brasil, é uma oração intercessória, né? Ou você é levado a orar por um outro país. Por exemplo, eu tenho visto aqui alguns documentários, eu sou muito frágil para essas coisas. Eu vejo a realidade de outros países e eles sempre me abalam. Não adianta, né? E eu tenho visto alguns documentários que relatam situações de terrorismo e contra alguns países da África, né? E não tem jeito, eu vejo aquela situação, aquilo me abala, aquilo me afeta, e eu sofro, é igual eu tenho sofrido pelo meu país, eu estou sofrendo diariamente pelo Brasil. O que me cabe, irmãos? Orar. É uma causa, não é uma pessoa. Mas é interessante quando você ora por uma pessoa ou por uma causa, Deus normalmente vai te mover a ser resposta para aquela situação. Não necessariamente, mas Deus pode usar. Então, Deus pode te usar para manter um missionário na obra ou colaborar para que ele fique na obra. Deus pode te levar para um país que você está orando. Deus pode te levantar para abençoar a vida de uma pessoa que você está orando, intercedendo por ela. Entende? Se você está orando pelo Brasil, percebendo que a situação não está... E eu quero dizer, irmãos, é tempo de orar pelo Brasil, tá? Interceder pela nossa nação. A nossa nação está um caos, tá? Qualquer pessoa que pense diferente disso, hoje, dentro da Igreja de Jesus, ela está sem entendimento espiritual. Eu vou deixar isso aqui bem claro. Ela perdeu a perspectiva do que é a verdade do reino, o que o reino de Deus preconiza e quais são as verdades essenciais do Evangelho. Ela não está entendendo o que está acontecendo. E não estou falando isso por questões de ordem política, partidária. Se você pensa isso, me desculpa, você não está entendendo bulufas. O Brasil precisa de muita intercessão. Muita intercessão. É muito importante a gente entender isso. Então, quando você começa a orar pelo Brasil, você vai se movimentar então, também em função do Brasil que você acredita que deve existir. Você vai orar e trabalhar para um país melhor. Sabe, irmãos, eu vou pegar um exemplo, e aí eu fecho esse ponto e vou para o próximo. Nós estamos diante de uma pandemia. Eu insisto, eu falo da pandemia porque está aí, não tem como fugir disso, e nós não temos como fugir disso até aparecer a vacina. Nós sabemos que tem gente morrendo, em torno de 1.200, 1.300 pessoas morrendo por dia no Brasil, provavelmente mais. E esse platô já dura, eu não tenho muita certeza, mas pelo menos uns 2 meses. No estado de São Paulo, nós já temos há mais de 80 dias com um platô que gira em torno de 300 pessoas morrendo por dia, no estado de São Paulo. Irmãos,
nós estamos diante de uma catástrofe sanitária. É isso. E você sabe que muitos estão morrendo, mas muitos daqueles, se você tem lido, você sabe que não morreram, mas infelizmente foram contaminados pelo vírus, estão desenvolvendo sequelas seríssimas em função da doença. Ou seja, vão ter problemas a curto, médio e longo prazo. Já estamos falando numa epidemia invisível, que é a epidemia de transtornos emocionais. Então, não sei se você percebeu o quadro que nós estamos vivendo. E no meio disso tudo, o que a igreja precisava fazer? Interceder. Amém? Orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar pelos cientistas, orar para que a vacina apareça o mais rápido possível, orar para que os governantes tivessem sabedoria e discernimento, fizessem a coisa certa. Não respondesse com idaís da vida, eu não sou coveiro da vida, ou coisas desse tipo, mas que tivesse ações corretas. Aí, o que a gente ia fazer? Orar. Só que aí não adianta só você orar. A igreja tinha que ser uma resposta efetiva para o problema. Aí você me pergunta, mas como? Nós não temos como lidar com a questão sanitária. De fato, não é papel da igreja lidar com a questão sanitária. Papel da igreja, em termos gerais, né, é do Estado. Né? É o Estado que tem. O Estado que eu digo é nas três instâncias, federal, estadual e municipal. Tem que lidar com o problema sanitário, um problema que nós temos aí. Qual o papel da igreja, então? O papel da igreja seria interceder e proclamar aquilo que deveria ser feito. Ser uma voz no meio do deserto, dizendo, nós estamos no meio de uma pandemia, se cuidem, não vamos aglomerar, vamos manter distanciamento social, vamos usar máscaras, nós deveríamos estar trabalhando para que isso acontecesse, nós deveríamos estar apoiando esse tipo de coisa, porque senão a nossa intercessão não tem valor algum. Entendeu o que eu quero dizer, irmãos? Não tem valor algum. Se você orou pelo Brasil, fez jejum, eu fiz jejum pelo Brasil quando o presidente clamou, e você, diante da pandemia, você tem ignorado os protocolos de saúde que são extremamente necessários, você é um tremendo hipócrita. E Deus não ouviu sua oração. E sabe o que tem acontecido com a igreja brasileira? Muitas igrejas não respeitaram nem o período de quarentena, e hoje a maioria esmagadora, e você pode conferir, rode. Pegue um domingo, pegue o seu carro, se tiver um carro, e rode e verifique. Não tem respeitado os protocolos sanitários. Igreja com gente na porta, igreja cheia, gente não está usando máscara, não respeitando distanciamento social, que é do mínimo 1,5 metro, não estão cumprindo o protocolo. O que adianta essa igreja orar? Não adianta nada. Sabe por quê? Porque não está respeitando a vida. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai desprezar orações feitas por pessoas assim. Pessoas que estão apoiando crimes que eu considero crimes de genocídio contra, por exemplo, os povos originários. Graças a Deus, eu estou divagando, mas eu preciso. Graças a Deus o Congresso hoje vetou um veto do governo federal que impedia investimentos para cuidar da saúde dos povos originários, dos quilombolas e dos índios. Tomara que esse veto se mantenha, porque é uma indecência o governo federal agir com tanta crueldade contra os povos originários, impedindo que uma verba fosse destinada, que nem era grande, para cuidar, para levar água potável e cuidar dos médicos para esse povo. E sabe quem fez isso? O nosso governo federal, que muita gente baba ovo nele. Sua oração não será ouvida, não adianta você interceder. Cale a tua boca e se arrependa. É isso que eu tenho para te dizer, tá bom? Então, a oração de intercessão é assim. Se você não se identificar e agir, ela não tem autoridade. E vamos agora para o sexto, eu ainda estou com tempo aqui, sexto tipo de oração. Sexto tipo de oração é a oração da renúncia. Essa é forte. Mateus, essa é forte, irmãos. É forte, igreja. Mateus 26.
Evangelho de Mateus 26. É aquela oração que Jesus faz no Getsêmani que eu citei agora há pouco, tá? Mateus 26, 36 a 39, nós vamos ler para que a gente entenda, depois você pode ler o restante, tá? É oração de renúncia. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Por isso que eu falei, Jesus, ele entra em estado de angústia, né? E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Irmãos, esse tipo de tristeza é tristeza depressiva, tá? Porque eu tenho depressão, hoje graças a Deus controlado, e já tive mais forte. E eu sei o que é esse tipo de tristeza aqui, tá? Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, ele foi orar e sente uma tristeza profunda. Uma tristeza mortal, é o que está dizendo aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não existe oração, é uma das orações mais lindas emitidas nas Escrituras. Jesus, diante de uma tristeza mortal, ele vai orar. E ele chega para Deus e o que ele tem para dizer para Deus é: eu estou triste, eu estou angustiado e eu gostaria que o Senhor passasse de mim este cálice, essa responsabilidade. Mas eu quero também te dizer outra coisa, meu Pai. Porque ele chama Deus de meu Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É o auge da renúncia. É o auge do quebrantamento. É uma das coisas mais lindas que as Escrituras têm para nos mostrar sobre quem Jesus era e quem nós devemos ser. Então, a oração de renúncia é o tipo de oração que expressa desejo de consagração total. Vocês entendem? É quando entra em conflito a nossa vontade com a vontade de Deus, por assim dizer. E aí nós escolhemos que a vontade de Deus prevaleça. Às vezes uma área em nossas vidas, queridos, está sendo um impedimento para cumprir o propósito do Senhor. Quando nós detectamos isso, nós precisamos orar renunciando tal área a Deus. O exemplo dado por Jesus é muito maravilhoso de oração de renúncia. Ele está angustiado, ele está triste. Não é uma simples tristezinha, é tristeza mortal. Eu não sei de você, quando você está com uma tristeza mortal, um estado de angústia, eu vou pegar o tema aqui porque o tema é forte. A minha alma está profundamente triste. Como é que você chega para Deus? Deus, resolve meu problema? Deus, você está me vendo aqui como eu estou angustiado e triste? Como é que você ora, irmão? Você parou para pensar como é que você ora? Porque eu vou te dizer como que Jesus ora. Jesus, depois de sentir isso, ele chega para Deus e fala assim: meu Pai. Jesus começa a oração dizendo: meu Pai. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. A oração de renúncia, ela procede de um coração que entende a paternidade de Deus. E Jesus fala: meu Pai. E Jesus até manifesta que aquela situação talvez seja pesada para ele, por assim dizer. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso é teologia, a gente pode falar disso uma outra hora e não vem ao caso falar disso agora, né? Mas aí ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, quando a sua vontade entrar em conflito com a vontade de Deus, se você é conhecedor do caráter paterno de Deus, do caráter amoroso de Deus, a sua oração começará com: meu Pai. Abba, papaizinho. Começará com um reconhecimento profundo do amor de Deus. E aí, quando você reconheceu o amor profundo de Deus pela sua vida,
Você não encontrará outra opção senão abrir mão da sua vontade para que a vontade do Senhor se cumpra. Amém, irmãos? Não adianta a gente cantar. Não adianta dizer que a gente quer mais Jesus, que a gente quer mergulhar mais fundo ou se esconder na nuvem. Eu digo, tem um tanto de irmão escondido na nuvem, eu só não sei qual que é. Às vezes é nuvem de poluição, né? Eu não sei. Porque eu sei é que quem realmente está escondido em Deus são pessoas capazes de fazer esse tipo de oração que Jesus fez. Esses sim estão entendendo o reino. Eu cheguei lá? Não. Eu estou clamando a Deus, meu Pai, para isso? Sim. Mas eu não vou ficar me dispersando com ilusões criadas pelo sistema religioso, que faz com que você se sinta bem, que você renunciou a algo que você, na verdade, nunca abriu mão. Eu vejo pessoas apegadas ao ministério, pessoas apegadas aos seus bens materiais, apegadas aos seus sentimentos, apegadas a tantas coisas que Deus já falou, solta. Solta. E as pessoas segurando. Eu me lembro, irmãos, isso aqui é um testemunho que eu dou porque eu sei que eu posso dar. O dia que Deus me pediu o meu ministério, eu cheguei para Deus e falei assim, toma Deus, porque o meu ministério não é mais importante que sua presença na minha vida. E eu insisto, eu fiz isso na sala da minha casa aqui. E eu sei que Deus tem por testemunha a minha oração. E é assim que eu quero viver. Oração de renúncia é isso. Espero que você entenda, em nome de Jesus. E nós vamos para a última aqui. São 4, né, pontos, porque eram 7, né, irmãos? Eu falei 3, agora eu tive que falar 4. É a oração de rendição, tá bom? Então nós falamos de oração de renúncia, agora eu estou falando de oração de rendição. Salmo 37. Vamos ler a partir do versículo 3, tá? Só para que você entenda o que eu quero dizer aqui. Nós estamos falando sobre um tipo de oração que é a oração de rendição. Diz assim, Salmo 37, a partir do versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, ou seja, alegre-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aqui mais um reforço sobre a questão de Deus não ter problema nenhum em atender as nossas petições, tá, irmãos? Mas eu quero aqui, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Só até a parte A do versículo 7. Irmãos, a oração de rendição é aquela oração... sabe, se você pegar o salmo aqui, você vai entender um pouquinho melhor, né? Existem momentos, alguns salmos que falam sobre momentos de angústia, de tribulação, de perseguição, enfim. Davi foi muito perseguido, passou por momentos de aflição, que ele expressava isso através dos salmos, né? E aqui nós estamos diante de um salmo de alguém que está aflito, né? Lidando com ataques. Então, quando os ataques do mundo resultam em angústia, frustração, desânimo, gerando preocupação que parece não ter fim, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. É hora de se render ao Senhor, amém? É hora de fazer o que o salmista disse aqui. Olha, ele está falando dos homens bem-sucedidos, né, lá no começo. Não se aborreça, no versículo 1 diz, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como relva verde logo murcharão. Aí ele começa a falar aqui sobre o que acontece, né? Ele está falando sobre os ímpios e sobre as ações dos ímpios, como eles são muitas vezes, parece que eles estão sendo beneficiados e o justo não, tá? A grosso modo seria isso. E aí então o salmista diz assim, mas
eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso me deleitar em Deus. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, no versículo 5. Né? E aí então ele fará com que o meu caminho, deixará claro como alvorada que eu sou justo. Deus agirá, entendeu? É isso que o salmista está dizendo. Deus vai agir. E aí ele fala no 7, descanse no Senhor e aguarde com paciência. A oração de rendição é essa. Está tudo ruim. Você olha para o lado, é angústia, é tristeza, é frustração, é desânimo, são problemas atrás de problemas. Então eu tenho uma resposta para te dar. Eis a resposta. Eu tenho comigo a solução para você. Não é nem um elixir mágico, não. E também não é cloroquina. A solução, querido, para os problemas de angústia que muitas vezes nós sofremos, de perseguição e frustração, está na rendição. Está na oração onde você sabe aquilo que está acontecendo à sua volta, você sabe que aquelas pessoas e aquelas circunstâncias podem mudar ou não, porque podem mudar ou não, porque os ímpios podem continuar sendo bem-sucedidos durante toda a sua vida, onde eles receberão a reta justiça de Deus, no dia do juízo, fim. Mas aí quando se isso abalar a sua vida, você está muito entristecido, muito abalado, então é hora de se render a Deus. É hora de fazer a oração de confiança. Essa é a oração de quem procura descanso no Senhor. Essa é a oração que é estabelecida com plena confiança que Deus está atento aos seus filhos. Entende? É uma oração que você clama por descanso, ciente, confiante que Deus vê a todos. E Deus enxerga você na sua aflição. Então você se rende e descansa no Senhor e aguarda com Ele com paciência. Amém, irmãos? Esses são os tipos de oração. Deixa eu só repetir aqui para você. Eu falei sobre 7 tipos de oração: ação de graças, louvor, adoração, petição, intercessão, renúncia, rendição. Amém? Eu insisto, nós não... Só um minutinho, eu ia anotar um negócio aqui, eu esqueci de anotar um aviso aqui, agora eu não sei o que eu tinha que avisar, vai vendo. Bom, se eu lembrar, eu falo. Gente, para concluir aqui a gente orar e depois eu vou dar os avisos, e eu peço que você não saia da transmissão, é o seguinte, tudo isso é para te ensinar. Essas orações, elas se misturam, como eu já disse aqui durante o ensino, elas se misturam. Muitas vezes uma está muito atrelada à outra. Às vezes no seu tempo de oração você vai fazer esses 7 tipos de oração sem perceber, ou uma ou duas, não sei. Mas eu não estou querendo que você faça disso agora eu tenho que fazer uma oração de petição, agora eu tenho uma oração de rendição. Não é isso. É que você compreenda a dinâmica, porque o estudo não é sobre oração, o estudo é sobre vida de oração. Entenderam? Então, para que você entenda essa dinâmica e ela possa te libertar para você viver uma vida diante de um Deus que é amor e graça. É isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Eu peço que você não saia da transmissão antes de nós orarmos e darmos os avisos. Amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor e pedimos que as verdades do Senhor continuem ministrando as nossas vidas e os nossos corações. Que aqueles que ouviram essa mensagem sejam edificados, tenham sido edificados, e aqueles que vão ouvir sejam edificados. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu só dar uns avisos, por favor, não saia, tá? É importante aqui eu vou falar isso esse domingo, vou falar domingo que vem, essa quinta e domingo que vem, para que a gente possa se organizar melhor com relação às transmissões online. Por quê? Primeira vez que eu tenho que dar é o seguinte: nós não temos previsão de quando voltaremos com os cultos presenciais, nós não sabemos.
nós decidimos lá atrás que trataríamos desse assunto quando a nossa região chegasse na zona verde do Plano São Paulo. Nós não chegamos ainda, estamos aguardando esse momento para que nós possamos tratar deste assunto. Então eu peço a todos, tenha paciência, fique firme e vamos continuar perseverando em unidade, amém, irmãos? Não abra mão da unidade, não abra mão de estar junto aqui, né, de participar das atividades da igreja, enfim, vamos estar junto, tá bom? E assim que nós tivermos uma definição clara sobre o retorno dos cultos presenciais e como nós iremos proceder, nós vamos comunicar à igreja, tá bom? Fique tranquilo, por enquanto continuamos como estamos. Outro aviso importante que eu tenho para dar hoje é sobre os avisos da igreja. Deixa eu explicar uma coisa para você. A partir de hoje, você já viu que nós fizemos algo um pouquinho diferente. Nós vamos começar as nossas transmissões pelo Face e estamos tentando também ver se a gente consegue transmitir pelo YouTube, mas é uma coisa um pouquinho mais complicada. Sempre antes. Por quê? Porque quando der o horário, nós já possamos entrar na reunião propriamente dita. Então, por exemplo, hoje nós entramos 5 minutos antes, tem, né, a abertura, e aí às 8 em ponto nós começamos o estudo. E assim vai acontecer daqui para frente. Então fique atento, domingo você vai receber a notificação que 5, 6 minutos antes do culto começar, nós já estamos online. 6h30 em ponto, se Deus quiser, nós estaremos começando o culto, tá bom? Outra coisa importante, preste muita atenção e me ajude a avisar as pessoas, porque eu falo isso aqui, vou falar que domingo não vou mais falar isso. Todo e qualquer aviso da igreja a partir de domingo que vem será feito via linha de transmissão, tá bom? Eu não vou mais ter esse período aqui no final onde eu dou avisos. Eu só vou ter domingo. Não vou ter mais. Então, só se for uma coisa muito importante que não tem como eu deixar de fazer. Todos os avisos necessários à igreja serão dados pela linha de transmissão. Aí eu peço algo para os irmãos. Olha a linha de transmissão. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente está em tanta coisa no WhatsApp, né? Grupo familiar, grupo do trabalho, grupo disso, grupo daquilo. Por isso eu não posto muita coisa. Vocês podem perceber, a gente posta a devocional, uma ou outra coisa por dia. Nós não postamos muitas coisas para não sobrecarregar ninguém de informação. Mas as informações, os avisos da igreja, todos eles serão dados pela linha de transmissão. O que significa? Primeiro, se você quer estar ligado no que está acontecendo na igreja, olhe a sua linha de transmissão, olhe as mensagens que eu mando, porque na verdade não chega para você como linha de transmissão, chega como uma mensagem que eu estou mandando. Se você não faz parte da linha de transmissão, entre em contato comigo que eu vou te colocar na linha de transmissão da igreja, ok? É simples. E se você não estiver na linha de transmissão e não entrar em contato comigo para eu colocar você na linha de transição, você não vai receber os avisos da igreja. É isso que vai acontecer. Tá bom? Outra coisa. Só para avisar, a Elza está sem celular, tá, irmãos? Então, se você tentou falar com ela ou está tentando, ela está sem celular. Se você precisar falar com a Elza, você pode mandar mensagem para o meu celular por enquanto e aí ela, né, troca uma ideia com vocês. Nós vamos resolver esse problema aí. Beleza? E por último, hoje aqui, né, eu quero dizer o seguinte: nós demos início, queridos, aos pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles entraram na terça-feira como uma opção, como uma estratégia, eu não vou falar como uma opção, como uma estratégia para aproximar, para dar uma possibilidade de aproximar mais os irmãos nesse período que nós não estamos tendo culto presencial. São 5 meses sem atividades presenciais. É tempo demais. Né? A gente está aí se esforçando para fazer o melhor, mas é muito tempo e eu sei disso. Eu tenho consciência disso, mas também tenho consciência de que eu não posso agir de forma precipitada com relação ao momento histórico que nós estamos vivendo, tá bom? Então, o que nós pensamos? Os pequenos grupos são oportunidades de comunhão,
de dividir, né, de compartilhar, de um ministrar o outro. Eu sei que muitos se batem nesse processo porque é uma tecnologia nova, é um aplicativo novo, enfim, pode ter essas dificuldades, mas eu quero pedir algo para os queridos. Participe de um grupo, de um pequeno grupo. Por favor, se você não está encaixado em nenhum pequeno grupo, nós temos 2 por enquanto, entre em contato comigo, fala comigo, eu vou te encaixar num grupo. Ou você pode entrar em contato direto com o Paulo ou o Marcão. Os grupos estão funcionando na terça-feira, tá bom? Às 8 horas. E nós temos a intenção de talvez abrir num outro dia de semana para atender pessoas que não podem na terça, mas isso não é certo ainda. Então, por enquanto, são 2 grupos e espero que você participe, que você não fique de fora, tá bom? Estes grupos funcionando de forma adequada e a gente percebendo que eles estão com uma dinâmica positiva, nós possivelmente, preste atenção na palavra, nós possivelmente devemos voltar mais para frente com as reuniões de oração, só que mais enxutas, para que a gente tenha um tempo para orar pelos irmãos, entendeu? Para que eu possa orar pela sua necessidade de oração. Vai ser mais ou menos igual essas igrejas neopentecostais. Você vai colocar o copinho em cima do celular ou da televisão e tomar água consagrada. Tô brincando, tá, irmãos? Não precisa fazer isso, tá? Você pode colocar um copo de água com cloroquina consagrada. Ai, meu Deus, eu não resisto, tá? Que é mais forte do que eu. Enfim, irmãos, esses são os avisos, tá? Espero que você tenha sido ministrado, que Deus tenha tocado a sua vida e que você compartilhe isso que você recebeu hoje, tá bom? Deus te abençoe. Antes de você sair aí da transmissão, lembre-se, domingo culto 6h30, vamos estar junto. E antes da transmissão tem uma música, né? Nós vamos deixar uma música tocando para que você possa se despedir dos amados que estão participando da transmissão. Beijo a todos, amo vocês e estou de verdade, do fundo do meu coração, com muita saudade da igreja, tá bom? Beijo. Quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como bocas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto. Cada um dos meus
seja tudo que tem, que sou, está nas tuas mãos.